colaboração e sequer o senhor Léo Pinheiro tem acordo de colaboração. Mas vamos seguir em frente aqui. Senhor ex-presidente, eu não sei se eu entendi, a corrupção, então, favorece a economia, o combate à corrupção prejudica? Não, estou dizendo o jeito que ela faz. Doutor, o senhor está falando com o presidente da República, o senhor está falando com o presidente da República e com o partido político, que foi o partido que mais criou instrumentos legais para combater a corrupção neste país. O senhor participou da ENCLA. O senhor participava da ENCLA a convite do ministro Dipp. Sim. E o senhor sabe a seriedade da ENCLA. O senhor sabe o que acontecia. O senhor sabe o que nós fizemos pela primeira vez? A gente não pode se esquecer, doutor Moro, que o Ministério Público, antes da Constituinte de 88, era um apêndice do Ministério da Justiça. Sim. E a bancada do PT. Mas a coordenação do Mário Covas na Comissão de Sistematização, a gente conseguiu fazer com que o Ministério Público conquistasse cidadania. E no meu governo, eu aumentei a cidadania, escolhendo pela primeira vez um desejo dos procuradores de que o procurador-geral fosse escolhido pelo próprio Ministério Público. E foi assim. Certo. Não sei se vai continuar assim. Mas mais ainda, doutor, nós aprimoramos a lei da delação premiada. Nós criamos todos os mecanismos possíveis de criar para que a gente... Então, por favor, não coloque na minha boca que eu sou contra o combate à corrupção. Sei. Se tem um presidente que fez isso, fui eu. É que o senhor que fez aquela afirmação. Doutor, o doutor é o seguinte, é que você pode fazer, sabe, apuração de corrupção usando inteligência, e você pode fazer utilizando manchete de jornal. Sabe? São duas formas de fazer. Uma você investiga, a Polícia Federal se prepara. Prender os criminosos porque não é papel do Ministério Público investigar, é papel da Polícia Federal. A Polícia Federal investiga corretamente, com inteligência, passa o inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público vai, então, constrói a sua denúncia, porque eu não sei, só sabe, de vez em quando o Ministério Público e a Polícia Federal tem atrito para saber quem investiga. Vamos seguir adiante. Só para concluir. Então, eu acho que o combate à corrupção é uma necessidade no Brasil, sim, na minha cidade e no mundo. Agora, tem jeito de fazer sem destruir os agentes produtivos desse país. Não, ninguém destruiu nenhum agente produtivo, senhor presidente. Certo? Senhor presidente, o senhor afirma que o senhor não tem responsabilidade, não tinha conhecimento. O senhor entende que teria havido alguma falha? O que o senhor entende que aconteceu nesse caso? Doutor Moro, o senhor se sente responsável da Operação Lava Jato ter destruído a indústria da construção civil nesse país? O senhor se sente responsável por 600 milhões de pessoas que já perderam emprego no setor de óleo e gás da construção civil? Eu tenho certeza que não. O senhor entende que o que prejudicou essas empresas foi a corrupção ou o combate à corrupção? Não, é o método de combater a corrupção. O que o senhor se refere? Não, o que eu fiz é o seguinte, contra as pessoas que pagaram propinas? Quando um juiz, me desculpe isso, quando um juiz e os acusadores se submetem à imprensa para poder prender as pessoas, aí tudo mais é possível, doutor. De que forma que o juiz teria submetido à imprensa? Eu vou lhe dizer uma coisa, doutor. O senhor disse... debate entre Vossa Excelência e o ex-presidente. O senhor disse no artigo que o senhor escreveu, copiando as mãos limpas da Itália, de que se a imprensa não ajudar, não tem como prender rico e político. Então aí vamos degradar a imagem das pessoas na imprensa. Eu vi o depoimento do Léo. Eu conheço o Léo antes e conheço o Léo naquele depoimento. Senhor presidente, depois do cidadão condenado a 23 anos de cadeia ser chamado para a coisa mais importante que ele tem que falar é que o Lula sabia. Depois de condenarem e execrar a imagem de um pai de família que, por mais errado que tenha, merece respeito, como o Duque, há 40 anos de cadeia, e depois prometer a ele liberdade, se a ceia for falar, o Lula sabia. Quem prometeu liberdade? Eu vi. Doutor, não, eu estou vendo isso pela imprensa há tempo, doutor. Quem prometeu liberdade? Eu estou vendo pela imprensa há tempo. Ele vai fazer delação premiada, e na delação, a condicionante, já faz alguns meses que eu vejo pela imprensa, no caso do Léo, alguns anos, é citar o nome do Lula. Cita o nome do Lula, se não citar não vale, cita o nome do Lula. E aí, doutor, me desculpe com todo o respeito que eu tenho pelo seu trabalho. Esse último mês foi o mês Lula.
em que a senha era Lula. Vamos chamar todo mundo. Se pudesse ressuscitar o Conde de Monte Cristo, ele viria aqui e falar, foi o Lula o culpado. Tá certo. Vamos Então, voltar doutor, aqui, eu tenho que dizer uma coisa, eu tenho consciência do que eu fiz. Certo. E eu não fiz o que meus adversários pensam que eu fiz. Senhor presidente, eu acho que o senhor, quem se baseia em informações muito da imprensa é do senhor. O senhor acabou de me perguntar coisa da imprensa, doutor Moro. Não, acabou. Só sabe que eu fui prestar um depoimento na Polícia Federal? O cidadão me pegou um jornal de uma cidadezinha pequena do Ceará. Eu falei, puxa vida, como vocês estão evoluindo. Foram até uma cidadezinha, sabe? Em que talvez um deputado tivesse eleitor lá. Ele deu a declaração. Senhor ex-presidente, Excelência, só para um registro. Sequer tem aí acordo de colaboração e ninguém prometeu liberdade a ele. A informação Não, mas eu tô vendo, doutor. Como é que não prometeu? Eu tô vendo. Aonde? Isso acontece, eu tô vendo. O cidadão passou outro dia na televisão. Um mora numa praia não sei aonde, o outro mora num não sei aonde, sabe, num condomínio que só tem desembargador. O outro mora num apartamento não sei de onde, fumando charuto cubano com dinheiro roubado. Essas pessoas foram presas. Foram presas, delataram e saíram para gastar a parte do dinheiro. E os que estão presos agora, que estão condenados a tantos anos, se sentem no meio de falar, bom, se o problema é falar o nome do Lula, se fosse minha filha, vá lá. Se fosse minha mulher, mas do Lula? Ele já nem é presidente, deixa eu citar ele aqui. Senhor ex-presidente, essas afirmações que o senhor fez, Eu não tô emocionado. com todo respeito, elas são equivocadas. Como eu acho ninguém que é dirige essas colaborações com esse intuito específico. Mas Certo? você não preside essa. Sua excelência é submetido pela homologação. Você não pode ser testemunha do que acontece nas delações. Então, pela ordem, o Ministério Público vai esclarecer que isto se trata de apenas uma fantasia, porque em nenhum momento o Ministério Público prometeu qualquer benefício para qualquer pessoa que não tenha acordo vir falar no processo. Seguimos aqui em frente. Pela ordem, eu gostaria de fazer um registro. Seguindo em frente. Não, só fazer um registro. A defesa gostaria de fazer um registro de que o mesmo jornal Folha de São Paulo, que foi objeto, inclusive, de perguntas formuladas por Vossa Excelência, só este jornal, Folha de São Paulo, fez 2 matérias com a afirmação de que haveria a condicionante de que o senhor Léo Pinheiro só teria sua delação aceita se citasse o nome do ex-presidente Lula. Essas matérias, inclusive, serviram de base para um pedido de investigação que foi formalmente protocolado perante a Procuradoria-Geral da República. Então, isto que está sendo dito, está sendo dito com base em matéria, como eu disse, de um veículo de imprensa que Vossa Excelência, inclusive, utilizou para formular suas perguntas. Certo, mas eu formulei perguntas específicas sobre fatos concretos. Essas são. O Ministério Público tem aprendido uma lição. Quanto à pergunta específica, o senhor pode responder como era o processo de nomeação do presidente e diretores do Petrobras? Vou responder a pergunta, poderia repetir as palavras do Fernando Henrique Cardoso, poderia repetir de outros presidentes, mas vou dizer a minha. Veja, primeiro, quando você ganha uma eleição nesse país, você ganha, só houve um momento em que um presidente ganhou uma eleição sozinho, que foi o presidente Sarney em 1985, e depois todos os outros presidentes são obrigados a fazer aliança política. Sem aliança política, você não governa esse país e nem ganha eleição. Tá? Eu ganhei as eleições de 2002 com a base de partido que compunha a base eleitoral, que eu nem me lembro bem, e depois você tem que montar a sua maioria para você governar. E você, quando faz uma composição, primeiro os partidos participam do governo. Participam. Quem duvida disso vai ver agora que teve uma eleição na França, o presidente teve a maior votação que o presidente já teve na França, e se ele quiser governar, ele vai ter que construir uma aliança política. Senhor presidente, mas vamos tentar manter não, mas mais objetivos. Eu não quero ser rápido, eu quero ser conciso, para que as pessoas que vejam sabem o que eu estou falando. Eu não quero meia verdade, eu quero a verdade inteira nesse processo. Eu não quero ilações. Então, veja, eu montei o governo, eu escolhi o primeiro escalão. O meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partido políticos. Eu poderia citar o atual Meirelles, ministro da Fazenda do Temer, poderia citar o ministro Furlan, poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o ministro Ciro Gomes, tantos quantos. E mostrei e montei a ministro com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável, no caso do Brasil, sempre foi a Casa Civil, ou o Gabinete Institucional no tempo dos militares, o Golbery na época, monta o governo. Monta o segundo escalão, discute quem vai fazer tal cara, quem vai fazer tal coisa e tal. E, obviamente, que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados,
e discutindo com as bancadas. Foi assim. E eu já disse em vários depoimentos que fiz. Tá? Os diretores da Petrobras, eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos, de acordo com os ministros da área. Isso vai para o gabinete institucional, que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum compromisso, se são corruptos, se tem alguma passagem pela polícia. O GSI, ao detectar que não tem, passa para a Casa Civil comunica à presidência e isso é enviado ao Conselho de Administração, no caso da Petrobras, para indicar as pessoas. É assim que funciona. Parece que o senhor... E agora o Ministério Público poderia fazer um pique Aham. para ver como é que o Temer montou o governo dele. Certo. Me parece que o senhor de jornal que foi juntado, Depende de que jornal, viu? a Folha de São Paulo? Não? Não? Mas Mas eu vou lhe essa... mostrar uns dados aqui sobre a imprensa. Certo. Você vai ficar Mas essa esclarecido. matéria do Folha de São Paulo, em 29/12/2014, diz o seguinte, abre aspas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estuda vender o triplex no Guarujá, que adquiriu em 2005 com a sua mulher, Marisa Letícia, num prédio construído pela Bancop. Segundo interlocutores do ex-presidente, a repercussão de reportagens sobre o apartamento fez com que Lula, senhor presidente, reavaliasse a efetivação da compra do imóvel, cuja reforma e decoração estão quase no fim. Consta na matéria que, abre aspas, de acordo com a assessoria do Instituto Lula, não há informações sobre o prazo para que a Marisa e o ex-presidente façam essa escolha. O senhor ex-presidente sabe explicar o conteúdo dessas informações que teriam sido repassadas aos jornalistas? Eu me recuso a responder uma matéria da Folha de São Paulo que não tem autor, que não tem entrevista. Sei. É o achismo. Essa matéria, então, não seria verdadeira? Não, na minha opinião, não. Só isso no processo? Não. O senhor ex-presidente tem Se o conhecimento... senhor me permite, essa do elevador é uma das anomalias da denúncia do Ministério Público. Em qual sentido, senhor ex-presidente? Pelo menos do pessoal da Lava Jato. Quer dizer, eu vi pela imprensa de que o Ministério Público tinha dito que eu tinha pedido para o Léo e colocar o elevador. Isso aqui, doutor, é uma escada caracol. Você deve conhecer essa escada. Certo. Essa escada tem 16 degraus. Essa escada é do meu apartamento, em que eu moro há 18 anos. A dona Marisa, 6 anos, há exatamente 6 anos, ela tomava remédio todo santo dia para a dona Cartilhagem. Será que alguém de bom senso nesse país imagina que eu ia pedir um elevador num apartamento que não era meu e deixar de pedir para fazer um apartamento no prédio que a dona Marisa mora há 20 anos e que tomava remédio todo santo dia? É no mínimo, doutor, cumprir o ditado de que quem conta uma mentira passa a vida inteira mentindo para justificar a primeira mentira. O senhor está afirmando que o senhor não solicitou, então, essa reforma do apartamento triplex para colocação desse elevador? Absolutamente. As perguntas formuladas pelo Ministério Público, eu quero ressalvar aqui, não está julgando Lula. As perguntas são minhas, Não, senhor presidente. isso só para aqui, deixar claro. o senhor recebeu uma denúncia. Sim, mas O as senhor tirou isso de uma perguntas- denúncia as feita perguntas- pelo Ministério Público. Não, essas perguntas Não. são minhas aqui. O Ah, Ministério mas- Público não tem relação com elas. De uma acusação, certamente Sim, é de uma perfeito, acusação feita perfeito. pelo Ministério Público. Claro. Porque o que eu estou percebendo, desde que foi criado o tal do contexto, sabe, da caçamba feita pelo Ministério Público, na questão do PowerPoint, sabe, quem está sendo julgado é um estilo de governar, é um jeito de governar. Se as pessoas que estão fazendo essa denúncia, sabe, querem saber como é que se governa, eles têm que sair do Ministério Público, entrar num partido político, disputar as eleições, ganhar, para eles saberem como é que se governa. Governar democraticamente, com a oposição da imprensa, com a oposição do sindicato, com o direito de greve, fortalecendo o Ministério Público, fortalecendo a Polícia Federal, fortalecendo todas as instituições, sabe, de fiscalização nesse país. Então, essas perguntas todas, na verdade, elas estão questionando é um jeito de governar. Não, me parece que aqui não é uma pergunta. Não, tem isso. doutor, Por que o Ministério Público tem Mas que vamos saber deixar- se eu fui numa... O que Certo. interessa ao Ministério Público saber se eu fui numa inauguração de terraplanagem? Era a coisa mais extraordinária para esse país, era fazer a primeira refinaria depois de 30 anos, doutor. Sei, Depois de 30 anos sem fazer refinaria. entendi. Esse país estava crescendo muito. Perfeito. Mas, senhor presidente, vamos colocar assim de maneira clara.
O que não está em julgamento aqui é exatamente o seu governo. Está em São julgamento questões do meu específicas Pior, doutor relativas ao Moura, é que objeto da acusação. vamos ter uma divergência agora aqui. Não, claro, Eu concordando com muita entendo. coisa. Agora é o seguinte, Sim. agora é o seguinte, o que está em julgamento é o Aham. meu governo, depois eu vou explicar por quê. Certo. Eu vou fazer 10 perguntas específicas sobre os fatos aqui. Não, eu decretei a prisão do Alberto, certo? É um pouco diferente. Doutor Moura, deixa eu dizer uma coisa, senhor. Senhor ex-presidente. Deixa eu Mas, dizer uma coisa enfim, pro o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso. Eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma como diretores responsabilidade. da Petrobras? Nenhuma responsabilidade. Alguns dirigentes de algumas empresas empreiteiras do Brasil, Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC, Marcelo Baia da Odebrecht, Léo Pinheiro, da OS, Rogério Nora de Sá da Andrade, Gutierrez, admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras de pagamento de percentual de propina nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao PT. O senhor ex-presidente não tinha qualquer conhecimento disso? Não, porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém. Né? Do pagamento O presidente da sistemático. República não participa do processo de licitação da Petrobras. O presidente da República não participa de tomada de preço da Petrobras. É um problema interno da Petrobras. Desse esquema de corrupção, de divisão de pagamento de Não. agente da Petrobras e agentes políticos, o senhor também não tinha conhecimento? Doutor, se eu tivesse conhecimento, nenhuma empresa dessa prestava serviço para a Petrobras. Alguns desses dirigentes citaram como responsável no Partido dos Trabalhadores pela arrecadação desses valores o senhor João Vacari Neto. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Veja que o Vacari é tesoureiro do PT há pouco tempo. Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT. Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007. O senhor não tem Ele conhecimento? não era tesoureiro do PT desde 2007? Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras, inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos e a partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores, o senhor ex-presidente tomou alguma providência a esse respeito? Repita a pergunta para mim, por favor. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há 4 anos. E você sabe que um ex-presidente vale tanto quanto um vaso chinês. Sabe? Um vaso chinês é um vaso bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem onde colocar ele. Você não sabe como cuidar de um ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vaso chinês. Eu era ex-presidente em 2014, quando as denúncias da Lava Jato. Senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor é uma pessoa influente do Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT. Né? Se ele O senhor não tem influência no Partido dos se eles Trabalhadores? conhecessem o PT, eles não falariam isso. Tá? Porque o PT é um partido em que eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República. Isso em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidência, que eu comecei a participar. Então eu não tenho nenhuma influência no PT. Eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo... Fez o seu Não, governo, não, prestação não, de contas, né? Não É porque eu programa estou sendo eleitoral. julgado pelo que eu fiz no governo. Eu estou julgado pela construção de um PowerPoint mentiroso. Que aquilo é ilação pura. Aquilo deve ter sido um ou alguns cidadãos, com todo respeito, que, desconhecendo a política, fizeram um PowerPoint, porque já tinha a tese anterior de que o PT era uma organização criminosa, que o Lula, por ser presidente, era o chefe e que, portanto, o Lula montou o governo para roubar. Essa é a tese do contexto que está colocada. Essa é a tese do contexto. Então, é a tese eminente. Senhor ex-presidente, o senhor deu uma entrevista em 2005, 9 semanas após esse escândalo mensalão, a uma jornalista brasileira que trabalhava na França, Melissa Monteiro, que passou no Fantástico.
Essa entrevista é disponível, inclusive, na Rede Mundial de Computadores e se encontra juntada nos autos. Na ocasião, o senhor disse o seguinte, e aqui citando com aspas, nós precisamos aproveitar esse momento que está acontecendo no Brasil para sermos mais duros, para criarmos mais mecanismos de proteção do Estado brasileiro. E vamos fazer, gostar quem gostar, doa quem doer. Nós vamos continuar sendo implacáveis na apuração da corrupção. O senhor se recorda dessa entrevista? A defesa técnica recomenda que o interrogando não responda a perguntas feitas fora do tema probando, fora do que está na denúncia. Senhor presidente, o senhor pode seguir a orientação técnica da sua defesa? Dos advogados, porque... O Ministério Público só gostaria de fazer uma parte, excelência. Doutor, a questão já foi resolvida. Ele tem direito ao silêncio, se ele pode exercer esse direito ao silêncio sobre as questões feitas, certo? Não vamos voltar a esse tema. Na mesma entrevista, senhores presidentes, o senhor declarou o seguinte, e aqui citando aspas, olha, o PT, se cometeu erro, a minha tese é que o PT tem que explicar à sociedade brasileira que erro cometeu, explicar para a sociedade como vai consertar o erro cometido pelo PT. O que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que se faz sistematicamente no Brasil. Eu acho que as pessoas não pensaram direito no que estavam fazendo, porque o Partido dos Trabalhadores tem na ética uma das suas marcas mais extraordinárias. E não é por causa de um erro de um dirigente ou de outro que você pode afirmar que o Partido dos Trabalhadores está envolvido em corrupção. Salvo opinião divergente do interrogando, a defesa técnica recomenda o mesmo. Eu não fiz a pergunta, hein, doutor, mas prosseguindo aqui o trecho. Eu acho que o PT teve um problema, sabe que é, da questão da direção. Houve um tempo no qual os melhores quadros da política de esquerda no Brasil eram dirigentes do Brasil. Eram dirigentes do PT. E depois que nós ganhamos prefeituras, governos estaduais e eu ganhei a presidência, vários desses quadros vieram para o governo, o que deixou a direção fragilizada, muito enfraquecida. Por isso teriam cometido os erros que outrora não cometeríamos. Aqui fecho aspas. Aí sim, uma indagação, e como eu disse, o senhor fica à vontade para exercer o direito de silêncio e não responder. O senhor ex-presidente pode esclarecer o que o senhor estava dizendo? Eu vou seguir a orientação dos advogados. O senhor ex-presidente reconheceu que havia um esquema de corrupção ou de caixa 2 praticado pelo Partido dos Trabalhadores que compunha o mensalão? A recomendação é a mesma, fora do tema da denúncia. O senhor pode responder, tem que responder que não vai responder, então. Eu vou seguir a orientação dos meus advogados. O senhor, quando declarou, o senhor mencionou em erros de um dirigente ao outro nessa entrevista. O senhor pode me especificar quem seria um dirigente ou outro que teriam errado e caído em tentação nesse episódio? A recomendação é a mesma. O senhor ex-presidente, com toda a sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou, após o mensalão, a eles que apurasse esses fatos internamente a fim de identificar responsáveis e expulsá-los? É a mesma coisa. Ainda em 2005, senhor ex-presidente, o senhor proferiu em 12 de 2 de 2005, na Grande do Torto, um discurso na abertura de uma reunião ministerial, também disponível na internet. Na ocasião, dirigindo-se ao povo brasileiro, o senhor ex-presidente afirmou, aqui cito, abro aspas, quero dizer a vocês, com toda a franqueza, que eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas, que o PT tem que pedir desculpas, o governo onde errou tem que pedir desculpas. Fecho aspas. O senhor ex-presidente pode esclarecer quem teria traído o senhor, o que o senhor se refere nesse trecho? Eu vou seguir as orientações do advogado. O senhor pode esclarecer quais seriam essas práticas inaceitáveis às quais o senhor ex-presidente se referiu? Toda pergunta a esse respeito, vamos considerar que eu vou acatar a orientação dos meus advogados. O senhor ex-presidente sabe me dizer se o Partido dos Trabalhadores pediu desculpas ou apurou a eventual responsabilidade de seus membros? Mesma coisa. Excelência, o Partido do Vossa Excelência não está aqui julgando o Partido dos Trabalhadores e nem fazendo um julgamento político do governo do ex-presidente Lula. Então essas perguntas me parecem pertinentes a quem quer julgar um partido, o que é competência do Tribunal Superior Eleitoral, ou de quem quer fazer um julgamento político. E se continuar a mesma linha, a orientação de defesa vai ser a mesma. O ex-presidente não está aqui para ser submetido a um juízo de avaliação da política, um julgamento político. Ele está aqui para responder sobre os fatos que são
objeto de uma acusação específica que envolve 3 contratos celebrados entre a Petrobras e a OAS e um apartamento triplex no Guarujá. Qualquer outro julgamento que Vossa Excelência queira fazer será um julgamento fora da lei e de natureza política. E como eu expliquei já anteriormente, e voltando novamente a essa questão, o entendimento do juízo é compreender a relação entre o senhor ex-presidente e os seus subordinados, assessores ou pessoas que eventualmente tenham praticado os crimes durante o seu governo. A afirmação do senhor ex-presidente, que ficou muito claro, é que o senhor não compactua com qualquer espécie de criminalidade. Daí a necessidade que eu entendi aqui de fazer essas perguntas para obter esclarecimentos sobre esses seus pronunciamentos anteriores a respeito de fatos aqui criminosos, certo? Mas o senhor fique bastante à vontade para seguir a orientação dos seus defensores e exercer o direito ao silêncio. Dizer uma coisa, doutor. Eu, na verdade, tenho horas e horas para falar sobre esse assunto. Uhum. Mas uma coisa que é importante ter claro é o seguinte. Isso já passou. Eu já fui julgado 3 vezes pelo povo brasileiro. Só se lembra como é que foi